A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Barak. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Crianças em Campinas, e esse é o nosso curso Crianças Navegando Seguro na Web. Essa aula de número 1, nós vamos conversar um pouquinho sobre o mundo virtual. Lembrando, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Deixe o teu comentário no final dessa aula, diga o quanto essa aula abençoou a sua vida. Isso é muito importante para tornar nosso canal mais relevante. Nós estamos conversando sobre crianças navegando seguro na web. Eu atuo há mais de 20 anos no Ministério Infantil e vejo como os pais e educadores têm muita dificuldade de tratar sobre o mundo digital. Quando eu era criança, eu lembro que meus pais tinham muito cuidado de não deixar nós brincando na rua sozinho, porque tinha medo de alguma coisa acontecer, de sermos influenciados por alguém. Hoje as coisas mudaram. Hoje nós vemos que os pais dizem: meu filho está seguro, minha filha está segura, porque está dentro do seu quarto, num computador, num tablet, num celular, e acaba passando a sensação de segurança ilusória. Porque nós precisamos entender que, embora dentro do quarto, no equipamento eletrônico, ela está no mundo virtual. E esse mundo virtual tem muitos benefícios. Eu quero te dizer nesse curso que não adianta dizer: olha, meu filho não vai acessar, não vou dar um tablet, não vou dar um celular. Isso não é a solução, porque nós estamos vivendo num mundo cada vez mais digitalizado. Então, fazer parte do mundo virtual é muito importante. Mas nós precisamos entender que, embora o teu filho, a tua filha dentro do quarto, ele pode ser vítima de algumas coisas pelo mundo virtual, pela parte virtual. Então, esse curso ele quer oferecer para você o conhecimento sobre o que é o mundo virtual, os perigos que ele oferece e, principalmente, como trabalhar na prevenção para que teus filhos possam acessar a web de uma forma segura, pode estar no mundo digital de uma forma segura. Então, nós sabemos que muitas pessoas dizem: pastor, eu não sei o que é, como funciona, eu não tenho nem ideia de como é isso daí. Então, nós queremos, nessa primeira aula, falar um pouquinho sobre o ambiente digital, sobre o mundo virtual. Pastor, o que é o mundo virtual? O mundo virtual é um ambiente digital acessado por equipamentos eletrônicos. Seria como se fosse um outro país que, para você chegar nesse outro país, você precisa de um transporte, que são os equipamentos eletrônicos. Então, são os tablets, os celulares, o computador, que oferece acesso a esse mundo digital. Então, eu preciso entender que esse mundo, embora não seja palpável, eu não estou vendo esse mundo, há interações, as crianças estão conversando com outras pessoas nesse ambiente, estão fazendo atividades juntas, tipo jogando juntos. Então, eles estão muitas vezes dentro do quarto, com as portas fechadas, mas fora desse ambiente seguro que você acha. Então, eles estão andando como se fosse pelo mundo através do acesso digital. Então, é muito importante eu compreender que o mundo digital, ele não é apenas o espaço físico do quarto, mas a criança, através do mundo digital, ela pode ter conversas com pessoas estranhas, ela pode estar num lugar totalmente diferente através do mundo digital. Então, isso é importante nós entendermos. Então, o que é o mundo digital? Ele é um ambiente virtual, então ele não é palpável, mas isso não quer dizer que não há perigos, que a criança não pode estar falando com desconhecidos. Ele é um mundo virtual que é acessado através de equipamentos eletrônicos. Pastor, por que meu filho, por que minha filha gosta tanto de ficar no celular, no tablet, no computador? O que esse mundo virtual oferece? Esse mundo virtual ele vai oferecer atividades educacionais. Então, quando eu falo que é necessário, por quê? Porque muitas escolas estão adquirindo o ensino através do digital, porque desperta o interesse para a criança. Então, ele vai ter atividades educacionais, então eu posso ajudar meu filho a ter mais conhecimento através do mundo digital ou do mundo virtual. Ele vai ter também jogos e atividades recreativas. Então, a criança no mundo virtual, ela tem jogos que ela é o herói, ela participa
participa das missões. Então, cria toda essa parte do mundo imaginário da criança. Então, isso atrai muito a criança. Então, no mundo virtual, eles vão ter os jogos digitais que atraem muito as crianças. O que vai ter também? Vai ter atividades de socialização. Então, nesses jogos digitais, eles vão ter missões que vão fazer em dupla, vão fazer em equipe. Então, embora você olhe e diz, olha, meu filho está ali sozinho jogando, não. Ele está com outras crianças, com um grupo muito grande de pessoas participando da mesma atividade, e é importante você entender que há como ter interação. Então, conversar, essa interação é possível através do mundo virtual. Então, vai ter atividade de socialização, então eles vão ter os amigos que vão conversar, que vão curtir suas fotos, que vão lhe dar conselho, e é muito importante porque muitas vezes conselhos bons e conselhos ruins. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso, porque o mundo virtual é real, as crianças estão participando dele e muitas vezes elas não estão ali no quarto sozinhas, elas estão realmente interagindo com outras pessoas. Muitas dessas pessoas com boas intenções e outras mal intencionadas. Então você precisa despertar para isso. Outra coisa, eles vão ter acesso a informações que às vezes não teriam. Então é muito importante as informações que o mundo virtual oferece, principalmente na parte acadêmica, para o conhecimento da criança. Então, essas informações é muito importante. Então, primeira coisa que eu preciso saber é que o mundo virtual, embora não palpável, ele é real e ele oferece oportunidade de interação com outras pessoas. Então, muitas vezes eu acho que a minha criança está ali no quarto segura, com as portas fechadas, e muitas vezes não, ela está andando por lugares desconhecidos, tendo acesso a pessoas que não conhecem, muitas bem intencionadas, mas outras mal intencionadas. Então, no mundo virtual, o que a criança consegue acessar? Atividades educacionais, jogos, atividades de socialização e muita informação. Então, tem muita informação no mundo virtual. Então, isso é importante eu saber o que eles estão ali acessando, porque essas coisas estão disponíveis. Pastor, só coisas boas? Não. No mundo virtual também tem os perigos. E eu preciso conhecer, eu preciso ter informação para ajudar as minhas crianças. Por que é importante eu conhecer os perigos? Por que é importante eu conhecer o mundo virtual? Para que eu possa orientar meu filho, para que eu possa orientar as crianças do Ministério Infantil. Pastor, quais são os perigos que tem no mundo virtual? Primeiro, os abusadores digitais. Antigamente, um abusador infantil, ele saía na rua, ia para a praça, ia tentar abordar a tua criança, ia tentar conversar com ela, criar um falso laço de amizade para poder cometer o abuso. No mundo virtual também tem os abusadores, então eles estão nas redes sociais, muitas vezes com um perfil falso, a criança acha que está conversando com uma criança e na realidade um adulto mal intencionado. Eles estão nos ambientes de jogos digitais, então muitas vezes a criança está jogando, está conversando e achando que está conversando com uma criança da mesma idade e é um abusador. Então eu preciso conhecer o mundo virtual para que meu filho, para que minha filha não seja vítima desses abusadores digitais. Então eles estão no mundo virtual fazendo as suas vítimas e nós precisamos conhecer para poder ajudar. Outro perigo do mundo digital são os golpes. Então, muitas vezes a criança está lá e ela acessa um link malicioso e, de repente, nesse link vai pedir informação do papai, da mamãe, e ela, para ter acesso àquele jogo, para ter acesso àquele brinde que ganhou, vai passar informações e muitas vezes cair no golpe. E esse golpe é real. Então, muitas vezes a conta bancária é acessada, o dinheiro é tirado, muitas vezes é feito compras em nome do pai, da mãe, e os pais não sabem, de repente estão com uma grande conta no cartão de crédito. Então, os golpes é muito real no mundo virtual. Então, eu preciso tomar cuidado, porque meu filho, minha filha
pode ser vítima de um golpe. Outra coisa também, os conteúdos inadequados. Então, muitas vezes a gente vai ver lá na frente, você coloca o teu filho, tua filha para assistir um vídeo infantil, bem legal, inocente, mas naquele vídeo aparece um link para um conteúdo inadequado e de repente eles estão tendo acesso a conteúdos que não deviam ter acesso. Então, devo tomar cuidado com isso também. E por fim, a violência virtual, principalmente o cyberbullying. O que é esse cyberbullying? É a criança ser constrangida, a criança ser humilhada através da internet. De repente ela posta uma foto, de repente ela posta um vídeo e ela passa a ser vítima do cyberbullying. Então passa a sofrer bullying através da internet. Então todas essas coisas no mundo virtual é real, todos esses perigos são reais e eu devo primeiro buscar informação. Quanto mais você estiver informado, quanto mais você conhecer, é importante para ajudar teu filho, tua filha e as crianças no Ministério Infantil. E segundo, muito importante, é orientar. Então, orientação é muito importante para que as crianças não sofram e não sejam vítimas dessas coisas. Pastor, por que é importante eu conhecer? Por que é importante eu saber o que meu filho está acessando, eu ter esse conhecimento? Por que é importante eu investir dinheiro que você está investindo, investir tempo num curso como este? Primeiro, para evitar os abusos. Então, quando eu conheço, quando eu sei o risco que meu filho, minha filha está exposto, eu vou orientá-lo para que ele não seja vítima de abuso. Então, muitas crianças, muitos adolescentes estão sendo vítimas de abuso e os pais, por falta de conhecimento, não conseguem fazer a orientação correta. Então, primeira coisa, é importante eu conhecer o mundo virtual, conhecer os jogos que meu filho acessa, conhecer a linguagem, as pessoas que eles estão tendo contato, para evitar os abusos. Outra coisa, para supervisionar as crianças. Então, muitas vezes os pais eles estão abrindo mão da supervisão. Então, lembre que teu filho, tua filha, ela é uma criança, ele é um adolescente, e se eu não estiver ali para orientar, para supervisionar, muitas pessoas mal intencionadas vão aproveitar dessa brecha. Então, eu preciso estar supervisionando. Outra coisa, é importante conhecer para proteger as crianças dos conteúdos inadequados na internet. Então, muitas vezes você precisa conhecer lá o relatório, o histórico de buscas, ver aonde ele acessou, o que ele acessou. Por quê? Porque muitas vezes ele pode estar acessando conteúdos inadequados e você, sem saber, está deixando ele ter acesso a essa coisa que vai fazer muito mal para o teu filho. Outra coisa importante, nós conhecermos para educarmos as crianças, ensinarmos ela a ter o acesso correto. Lembrando, não é solução tirar o celular, tirar o tablet, dizer, meu filho não vai acessar mais a internet. A solução é conhecer e educar. Isso são os dois caminhos muito importantes. E outra coisa, ter regras e limites de acesso. Então, nós vamos aprender lá na frente que a criança pode se tornar dependente digital. Então, eu preciso ter regras, o que acesso, o que pode acessar, o que é permitido, o que não é, quanto tempo é permitido. Então, tudo isso é muito importante. Pastor, eu agora entendi um pouco o que é o mundo digital, sei que tem coisas boas, tem perigos. Quais são os princípios básicos para que meu filho, para que as crianças do Ministério Infantil acessem esse mundo digital de uma forma segura? Primeiro princípio básico, orientação. Então, diálogo é a solução para muitos problemas dentro do relacionamento familiar, dentro do relacionamento com crianças e adolescentes. Então, conversar sempre, abrir o canal da comunicação, dar liberdade para conversar, isso é muito importante. De repente, a criança vai fazer uma pergunta inadequada para a idade, vai comentar um assunto que naquela idade não é adequado. Pergunta para ela, de onde você aprendeu? Aonde você ouviu isso? Quem te falou sobre isso? E tudo isso com o intuito de não de repreender, mas de educar, de orientar. Então isso é importante. Segunda coisa, supervisão. Eu sei que o dia é corrido, eu sei que você tem seus afazeres, mas nunca deixe as crianças pequenas na internet sem supervisão. Nunca deixe os filhos sem supervisão. Então esteja sempre conectado, sabendo o que ele está acessando, com quem ele está conversando, quais são os ambientes virtuais que ele está frequentando. Isso é muito importante para ajudar a criança. Então, orientação, supervisão,
Monitoramento, então realmente procurar ver se ele está apagando o histórico de busca. Por que você apagou o histórico de busca? Existe alguma coisa ali que eu não podia ver? Lembrando sempre, nunca com o intuito de repreender. Às vezes os pais vão e são repreensivos e a criança fica com medo. Mas mostra para ele que você quer o bem dele, você quer orientá-lo. Então isso é importante. Então monitoramento. E o mais importante, controle de tempo. Então, quanto tempo o meu filho, a minha filha deve ficar conectado? Varia segundo a idade, mas o tempo máximo recomendado são 2 horas diárias. Então, se ele está passando mais tempo do que isso, é a hora de acender o sinal de alerta, de mesclar. Não adianta tirar o celular e deixar ele sem atividade, mas mesclar. Opa, você vai deixar o celular, mas a gente vai ali para o lugar jogar bola, a gente vai jogar um jogo, ou você vai brincar com outras crianças. Tudo isso é muito importante. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19982352607. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa um comentário se essa aula abençoa a tua vida. Centro de Treinamento Barak, abençoando vidas através do conhecimento. Fique na paz do Senhor. Amém.